deputado. Muito boa noite, deputado Rosenberg Pinto, do PT. Para quem quiser participar também, Cristiele França, muitos assuntos aqui para a gente debater com ele aí, Cristiele. Isso mesmo, reforçando nossos canais de comunicação, 35055000, 981553258, WhatsApp, também tem o metro1.com.br e o youtube.com/portal Metro1. Deputado, para começar, as pesquisas municipais para prefeito de Salvador apontam uma ligeira vantagem, uma boa vantagem do candidato do prefeito a semineto, Bruno Reis. Pelo menos as últimas pesquisas mostram isso. Vocês lançaram aí a candidata Denise, não é? Militar, major, pessoa muito séria, muito honesta, eu gosto muito dela, admiro muito ela. Mas você não acha que o PT está atrasado em relação a isso, não? Está jogando a toalha, não? Não, eu não acho que esteja jogando a toalha. É lógico que eu não posso negar que nós estamos vivendo um momento extremamente singular na sociedade brasileira, baiana, e, obviamente, isso repercute na política. O prefeito de Salvador, o vice-prefeito Bruno Reis, que é meu amigo, tem tido uma oportunidade diferenciada em relação aos outros concorrentes. Não só ele, para não ser deselegante com o Bruno, mas todos os prefeitos para reeleição ou vice-prefeitos candidatos têm uma vantagem nessa eleição em relação aos outros. Por quê? Porque ele está podendo fazer essa relação mais direta, criar, inclusive, ações sociais que beneficiam a sociedade. É lógico que isso interfere na política. Nós, do PT, na minha opinião, demoramos muito para apresentar uma candidatura. Eu disse isso a você a última vez que nós conversamos. O PT demorou muito de apresentar alternativa para Salvador. Isso está fazendo a diferença agora. Eu, lá atrás, tinha uma certa preferência pelo presidente do Esporte Clube Bahia, quando externei essa minha opinião, mas isso acabou não viabilizando, e depois veio a Major Denise, que é uma grande personalidade, uma pessoa que tem serviço prestado a Salvador e a Bahia, mas é lógico que enfrenta uma dificuldade no momento de se posicionar diariamente na política soteropolitana, em detrimento, obviamente, da posição que está o meu querido amigo Bruno Reis. Corre o risco, deputado, o PT perder no primeiro turno? Olha, não acho que é o PT, porque não é só o PT que está disputando. Nós temos a candidatura de Sargento Isidoro, nós temos a candidatura de Bacelar, nós temos a candidatura de Major Denise, nós temos a candidatura da Eleusa Coronel, certo? Que até então está mantida. Ou seja, nós temos algumas candidaturas. A candidatura da deputada Olívia Santana, ou seja, tem vários nomes que estão postos aí. Eu defendia que nós tínhamos que 3 nomes, um nome mais à esquerda, um nome mais do centro, para disputar a eleição com o vice-prefeito Bruno Reis. Hoje, na minha opinião, é fundamental que se crie uma articulação em que a gente possa fazer uma disputa, certo, nessa tese de 3 candidaturas, uma de centro e uma candidatura mais à esquerda. Cabe, obviamente, aos partidos da base do governador Rui Costa, se querem entender esse caminho, fazer essa unificação. Aí, na minha opinião, nós temos bala na agulha para ir a um segundo turno. Você concorda que o governador Rui Costa é um governador técnico, um gestor aprovado aí com quase 78%, e por isso ele prefere focar nas obras, investir no Estado, e a política fica com vocês, deputados? Ele poderia estar mais influente dentro da política? Não, acho que o governador respira política todos os dias, porque não há técnico na gestão de Estado que não tome decisões baseadas na política. É natural
que ele tem uma característica diferenciada em relação, vamos dizer, ao ex-governador Jacques Wagner, como se ele fosse 70% política, 30% mais técnico, enquanto que Rui é um pouco 70% técnico, 30% da política. Isso vai de cada um, mas ele, inclusive, reuniu com todos nós separadamente, cada partido, deliberou nesse momento que o ex-governador Jacques Wagner conduzisse, certo, esse debate mais específico da política, uma vez que ele está cuidando efetivamente de salvar vidas. Então, ele está extremamente imbuído nessa questão e delegou, certo, aos presidentes dos partidos da base aliada, coordenada pelo ex-governador Jacques Wagner, no sentido de tratar o debate da política eleitoral no estado da Bahia. Como é que está a avaliação, você que está correndo também o interior e percebe nessa pandemia que estamos vivendo, a relação do governador junto ao interior da Bahia com a população? Olha, a avaliação é muito positiva. Há reconhecimento da população do trabalho do governador. É natural que há alguns questionamentos em alguns locais de que parece que o governador cuida mais de Salvador do que do interior. Não é isso, é porque Salvador representa mais de 50% dos problemas relacionados à infecção pela Covid-19. Então, com isso, ele tem que ter um olhar apropriado, ou seja, mais focado para Salvador. Mas ele tem olhado todo o estado. O secretário Fábio Vilas Boas tem trabalhado bastante no sentido de distribuir as ações que possam proteger melhor a população baiana nessa pandemia. O projeto que o governador pediu para que passasse na Assembleia Legislativa da Bahia, quais foram as prioridades dele lá e a Assembleia foi aprovada? Lá dentro da... Olha, nós, Zé, construímos uma relação com a oposição muito madura. Quero aqui parabenizar o líder Sandro Regis pela condução nesse processo de pandemia. Todos os projetos de interesse do Estado da Bahia, nós votamos na Assembleia por consenso. Não tivemos divergência nos projetos que tinham interesse em estruturar melhor a defesa dos baianos e das baianas em relação a essa pandemia. Então, na Assembleia, todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Não tem nenhum projeto na fila que diz respeito a essa questão da pandemia, e nós estamos ajudando bastante. O presidente Nelson Leal, ainda ontem, conversamos com o governador, ele e o governador, falamos um pouco sobre a tramitação de projetos na Assembleia. Estamos lá abertos para que, se tiver necessidade, o governador pode encaminhar os projetos que nós vamos votar, certo? Com toda a celeridade, com o total apoio, certo? Nessa questão específica da pandemia, dos deputados coordenados pelo líder Sandro Regis. Tem previsão para a volta da ALBA? Dos trabalhos presencial? Olha, discutimos um pouco, nós suspendemos o recesso, não fazia sentido a gente entrar em recesso agora no mês de julho. Nós debatemos um pouco, o presidente levou a proposta de começar a pensar na ideia de fazer sessões mistas, uma parte em casa, mas uma parte já distribuída no plenário, respeitando espaços e tal, para que a gente possa começar a retomar um pouco essa atividade presencial na Assembleia. É lógico, quando ele fala disso, imediatamente nós tivemos 22 casos de pessoas contaminadas lá na Assembleia. Com isso, nós demos uma
uma paralisada nesse tema, mas eu espero que no mês de julho a gente possa inaugurar sessões mistas, presenciais e virtuais. Estou conversando ao vivo com o deputado estadual do PT, Rosenberg Pinto. Ele está conversando com a gente. Deputado, ainda sobre a pandemia, o governo do estado tem ajudado muito a prefeitura em relação a termos de verba, de grana, para bancar hospital de campanha? O governo do estado tem feito isso? Olha, o governo do estado ele tem feito dentro daquilo que possibilita ajudar os municípios com equipamentos, estruturando os hospitais, postos de saúde, locais de atendimento, para que possa melhorar as condições. Não há um repasse específico do governo do estado para os municípios. Há do governo federal, porque foi assim que foi aprovado no Congresso Nacional, repasse para estados e municípios. A Bahia, nós estamos com dificuldade, certo, como outros estados, de manter seus compromissos. Até agora, o governador tem mantido em dia tanto fornecedores quanto servidores do estado, mas é lógico que a gente tem que estar preocupado diariamente com essa questão. Mas, graças a Deus, estamos passando. Ontem conversei com o secretário de Fazenda, Manuel Vitório, que me disse que está ajustando no sentido da gente segurar o máximo possível as contas do estado e garantir o pagamento do seu custeio. Então, não é uma distribuição de verba para os municípios, mas é estruturar o estado da Bahia para atender a população e evitar que tenha problemas maiores com essa pandemia. Deputado, deixa eu voltar aqui. Eu saí um pouco, pronto, estou voltando aqui. Deputado, a população, né, ela está cobrando muito dos políticos que abram mão de metade de seu salário, de servidores também, para que ajude na saúde. Isso foi colocado aí dentro da Assembleia Legislativa da Bahia, meu caro deputado Rosenberg Pinto, do PT. Olha bem, nós já tomamos todas as nossas emendas parlamentares, nós, deputados estaduais, temos um número de emenda pequeno. Nós temos aí R$1.600.000 por deputado. Então, os 63 deputados assinaram um documento e encaminharam ao governador Rui Costa para que essas emendas fossem utilizadas para investir no combate à pandemia. Não teve ainda um debate sobre essa coisa de redução salarial. Se você me perguntar, certo, o que é que eu acho disso, eu tenho uma tranquilidade, não tenho nenhum problema de dizer que, às vezes, isso passa mais por demagogia, porque, de fato, investimento. Porque não é você pegar 5 mil de cada deputado que vai resolver o problema. Às vezes, as pessoas fazem isso muito mais como uma ação de marketing do que efetivamente de ajudar a população. Eu não acho que a gente tem que aproveitar desse momento de pandemia, de doença, para fazer marketing político. Eu não sou favorável a esse tipo de posicionamento, sou muito franco nessas questões. Se precisar, eu acho que todos os deputados podem, inclusive, doar o salário inteiro numa necessidade mais aguda. Agora, de você fazer isso apenas para dar uma sinalização para a sociedade, uma ação de marketing, eu acho isso, na realidade, extremamente equivocado a forma de tratar essa questão entre o parlamento e a sociedade. Mas tem alguém aí na Assembleia, um deputado, 2, 3 deputados, que abriram mão de seu salário para a saúde? Desconheço. Desconhece?
eu desconheço, mas também eu tenho convicção que os deputados lá estão dispostos, pelas conversas que nós temos, a usar de todas as formas que tiverem do ponto de vista de estrutura para isso. Só para você ter uma ideia, Zé, essas coisas, eu não faço propaganda disso. Se alguém for lá em Lobato, tem lá uma associação na comunidade do Lobato, fabricando máscaras e doando à comunidade. Todo o investimento foi custeio próprio, pessoal meu, exceto R$1.000, que foi um empresário que doou para nós comprarmos matéria-prima. Então, as pessoas estão trabalhando, nós estamos pagando as costureiras, etc. E estamos doando à comunidade. Estou falando isso aqui, tornou público, mas em momento algum a comunidade sabe a origem do dinheiro para fazer aquilo lá, mas todo o custo é do nosso gabinete. Está Zé Raimundo fazendo em Vitória da Conquista, está Marquinhos Viana fazendo na região dele, ou seja, por isso eu acho que essa não é a centralidade, essa questão de eu vou pegar o meu salário e vou tirar aqui. Vou doar para quem? Que instituição eu vou fazer isso? Deputado, Mário Kertz tem comentado muito sobre essa história dos respiradores. Obviamente que a gente vai entrar nesse assunto aí. Na história dos respiradores, dos 49 milhões. O governador tem pedido investigação. 3 homens foram presos. 3 pessoas foram presas. Uma mulher, parece que 2 homens. Eles foram soltos. A população exige que esses 49 milhões sejam devolvidos e apresentados. Porque senão fica desmoralizado todo mundo. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Olha, eu acho que o governo do Estado da Bahia, primeiro foi, não só o governo do Estado, mas os governos que compõem o consórcio do Nordeste foram lesados, obviamente, por pessoas que se aproveitam desses momentos e, obviamente, de possíveis fragilidades num determinado contrato emergencial por conta da necessidade de adquirir um equipamento que precisa dele ontem, não hoje. Daí o que acontece? No momento que o governador percebeu que havia algum tipo de erro nesse processo, tomou as medidas jurídicas. Lamentavelmente, o Ministério Público do Estado da Bahia retirou a autoria do processo e a desembargadora teve que arquivar a ação por falta de autoria, porque o Ministério Público do Estado da Bahia desistiu da autoria da ação, alegando que se tratava de quem era o autor, o possível autor disso, seria o Ministério Público Federal. Ora, meu Deus, eu acho isso um equívoco muito grande. Eu não sou advogado, não tenho tal. Eu, inclusive, gostaria, talvez, até de que vocês ouvissem o porquê que o Ministério Público do Estado da Bahia tomou essa decisão. Subiu para o federal. Subiu para federal. Subiu para o federal, ou seja, subiu para federal. Qual é o problema? Na realidade, a própria, essa senhora que você falou aí, eu não me lembro o nome dela, mas o outro também, o Paulo de Tasso, já tinham no depoimento, certo, assumido a posição da devolução, um de 24 milhões e outro no valor de aproximadamente 10 milhões. Depois que houve a desistência da ação, eles aí, obviamente, tomaram outra posição. É necessário que a população cobre, como eu estou cobrando e o governador veio fazendo aí, de que se apure isso. Tem que apurar. O governador tomou todas as medidas cabíveis para um governador, mas, infelizmente, precisa dessa autoria. O Ministério Público do Estado, que diz que não é ele mais autor, tem, obviamente, que cobrar
do Ministério Público daqui, ou de quem é que disse que era o Ministério Público, para que essa ação agilize. O governador tem dito em todos os locais e repetido: eu quero que o governo do Estado seja ressarcido do dinheiro, certo, que saiu dos cofres públicos e que não foram utilizados exatamente para adquirir o equipamento pelo qual o contrato exigia. O senhor acha que tem algum servidor do Estado envolvido nisso? Qual o seu pensamento? Olha, eu não posso emitir uma opinião se tem ou se não tem, mas se tiver algum, certo, que vai ter que pagar por isso, ou seja, eu não posso afirmar, porque eu não vi a investigação, não acompanhei isso, espero que não tenha, mas se tiver, amigo, eu acho que, obviamente, tem que ser investigado, tem que pagar o preço, certo, dos erros, mas o Estado ou a população baiana, ela não pode ser penalizado por essa questão com relação aos respiradores. Não é só o Estado da Bahia, isso diz respeito a todos os estados do Nordeste. O Estado da Bahia, na realidade, são 9,6 milhões. O restante são dos outros estados do Nordeste. Mas não importa, poderia ser R$1.000 do Estado da Bahia, certo? O dinheiro deve ser devolvido aos cofres públicos, independente de quem esteja envolvido. O pior é não devolver e falar da entrevista, acusar, apontar, não é? Pois não se devolve, as pessoas estão soltas por aí, dando entrevista, falando agora, mudou de opinião, porque tanto o Paulo de Tarso quanto a senhora que estava lá assinaram, inclusive, lá nos seus depoimentos, que iria trazer de volta 10 milhões que estava no exterior, no caso dela, e o Paulo de Tarso, que, na realidade, é um terceiro nesse processo, porque o contrato foi feito com a Hempcare, não foi feito com essa empresa dele. Essa empresa dele já é uma derivação da treta lá que eles fizeram, porque aí já é para o cara fornecer esse equipamento que, em tese, deveria ser comprado na China. Ele também tinha assumido que devolveria o dinheiro. E depois de que perde-se a autoria da ação e o Tribunal de Justiça arquiva o processo, ou seja, os caras são soltos e aí lá se vão, pelo menos, já além dos 40, que era 49, mas mesmo os já 30, 24 com mais 10, 34 que já estava para ser devolvidos, esses também, os caras aí estão soltos e agora, na minha opinião, fica mais difícil. Eu Entendi. Quero aqui fazer coro junto com o governador. Alguém precisa responder à população baiana porque a ação ela foi arquivada no Tribunal de Justiça da Bahia. Cristiele França, vamos lá. Vamos lá, Zé, tem muitos ouvintes na linha, tem Jorge na linha 1. Jorge, boa noite. Boa noite, Zé. Tudo bem, querido? Tudo bem, jogue duro aí. Eu queria fazer uma pergunta ao deputado Rosenberg Pinto. Deputado, como é que o senhor vê hoje Bruno Dauster, secretário do governador Rui Costa, devido aos respiradores, ele pediu demissão do governo. Isso não facilitaria 2022 a vitória do prefeito Afemineta a governador? E a pandemia, até quando a gente vai labutar, né? Usando máscara? Será que não já existe previsão de vacina para a Bahia? Olha, Jorge, primeiro essa questão da saída de Bruno Dauster foi uma decisão pessoal e que, na minha opinião, acertada dele, porque ficava deselegante, desagradável para o governador e para ele, uma situação constrangedora,
certo, abriu um procedimento onde ele coordenou o processo das negociações ou da contratação, não sei efetivamente. Então, se havia isso, eu acho que ele tomou. Eu, até que prove o contrário, não posso e não devo e não tenho motivo para afirmar qualquer tipo de deslize de Bruno Dauster. Eu acho que não é isso que vai interferir na eleição de 2022, até porque não é Bruno Dauster que vai ser governador e não candidato, e nem o governador Rui Costa. Agora, o governador Rui Costa tem um capital político e um capital de honestidade que isso, em lugar algum, certo, há qualquer tipo de questionamento da população em relação ao governador Rui Costa. Por isso que eu acho que isso não tem qualquer interferência eleitoral. Sobre vacina, não há uma vacina específica para a Bahia. Há uma discussão mundial com relação a essa vacina. Eu espero que a gente consiga resolver rapidamente. Agora, se não tiver conscientização da população e para ficar em casa, para usar máscara, eu vejo o esforço de prefeitos, governadores, certo? Na contramão, obviamente, do presidente da República. Mas eu vejo um esforço de fazer com que as pessoas fiquem em casa ou tomem as medidas protetivas, mas eu não vejo isso nas ruas. E se a sociedade não se conscientizar disso, vai demorar ainda mais para que nós possamos chegar a um ponto de decair a contaminação. Ou seja, cada dia vai ampliando. Zé agora acabou de informar a quantidade de pessoas infectadas em um único dia no estado no Brasil. Isso, e é realmente assustador. Estou conversando com o deputado Rosenberg Pinto, do PT, e é assustador. Agora, deputado, parece que tem um deputado fazendo uma oposição ferrenha em relação aos respiradores, que é o deputado Paulo Câmara. O senhor tem observado os vídeos, áudios que o deputado Paulo Câmara tem falado em relação ao governador e também a esse problema dos respiradores? Olha, eu até estranho essa posição do deputado Paulo Câmara, certo? Porque ele tem utilizado de uma forma extremamente sorrateira, de uma forma desleal, certo? Ataques ao governador Rui Costa. Ele que é político, foi presidente da Câmara de Vereadores, precisa olhar lá para trás, inclusive várias pessoas vieram para mim para me falar coisas. Olha, deputado Paulo Câmara, então, amigo, eu não trato isso dessa forma, ou seja, não vou tratar assim, só acho que ele não deve e não tem razão para fazer ataques ao governador. Ele precisa respeitar o governador, certo? Eu aqui não estou utilizando esse momento. As pessoas viram aqui, sabem da minha posição sobre Salvador, sobre o prefeito ACM Neto, mas eu prefiro, nesse momento, tratar de uma forma séria essas questões. Isso não é a posição da maioria dos deputados. Eu quero aqui já parabenizar... Eu queria que você me dissesse a posição dos deputados, já que tem o deputado Paulo Câmara batendo forte e todos os dias, eu queria saber a posição dos deputados, dos outros. Comunga com ele? Olha, ele é uma posição isolada na Assembleia com relação a esse questionamento. Eu vi ontem, inclusive, uma declaração do deputado Elmar Nascimento, que é um adversário, certo, concreto ao nosso projeto no estado da Bahia. Mas, em relação à honestidade do governador Rui Costa, ele ontem foi a público dizer que não pode admitir que alguém faça qualquer tipo de questionamento à honestidade do governador Rui Costa. Por isso, Paulo Câmara precisa, obviamente, se respeitar, ele é um parlamentar, ele precisa medir as suas palavras. Agora, é uma voz também, Zé, isolada. Eu acho que Paulo, vou até ligar para ele amanhã, porque eu acho que ele deve estar passando por algum problema, não é possível, certo? E às vezes ele faz o seguinte, agora mesmo na cidade de Bicaraí, ele deveria... Na cidade de Bicaraí, foi inaugurado agora, recentemente,
a central de abastecimento, a feira foi toda reformada, etc. e tal. O prefeito lá vota nele, mas o prefeito é da base do governo, certo? Aí ele vai lá, certo, se apropriar disso como ação também dele. Ou seja, aí ele aproveita a ação do governador Rui Costa para usar como benefício do ponto de vista lá na população. Ou seja, quem faz isso perde credibilidade do ponto de vista de fazer oposição a alguém. Como é que eu sou oposição ao governador Rui Costa? Aí, de uma obra do governo do Estado, eu vou lá dizer, vou botar uma bandeirinha, olha aqui, estou aqui, tal. Que relação ele tem com o governo do Estado? As pessoas... Então, isso, na minha opinião, passa a ser hipocrisia. Paulo é isolado nessa questão, eu tenho um carinho muito grande por ele, mas nesse momento não posso deixar de questionar a sua posição com relação a esse ataque desleal ao governador Rui Costa. Vamos lá, Cristiane França, 35055000, deputado Rosenberg Pinto, do PT, aqui comigo ao vivo. Gonçalves, está na linha 3. Gonçalves, boa noite. Caiu Gonçalves, mas tem Soares. Fala, Soares. Alô, Zé, boa noite. Boa noite, deputado Rosenberg Pinto. É o seguinte, duas perguntas. O governador fez opção pela candidatura de a Major Denise. E tinha duas petistas de carteirinha com mais de 20 anos de militância dentro do partido, e o partido quebrou essa hegemonia de trazer gente de seus próprios quadros, procurou um pássaro estranho à União para lançar como candidata a governo. Então, o que o senhor acha disso? Desprestigiar duas petistas de carteirinha com 20 anos de militância dentro do partido. E a outra pergunta é a respeito, Zé Eduardo ontem entrevistou o presidente do PSD na Bahia, né, o Gilberto Kassab. Ele disse que o candidato dele e de todo o partido, se aceitar, é Otto Alencar. O governador da Bahia está também bem avaliado pela cúpula petista lá do Sudeste. Como fica essa coligação aqui na Bahia, PT, PSD, se isso ocorrer, esses dois saírem candidatos à presidência? Uma boa noite. Olha, querido amigo, com relação a essa última questão, está muito longe ainda sobre essa coisa de ser presidente, governador e tal. É natural que o PT apresente seu nome, o PSD apresente o seu, o PSB, todo mundo, porque a regra partidária é essa. Lá na frente, certo, as coisas podem se afunilar ou não. No Brasil não tem problema, porque tem 2 turnos. Então, como tem 2 turnos, é possível cada partido, cada agrupamento de partidos se apresentarem para a sociedade e, no segundo turno, construir uma composição. Com relação a essa questão de Salvador e do PT, olha o que acontece. Se nós acharmos que só pode ser candidato quem se filiou ao PT desde o início, então o PT vai acabar, porque essas pessoas vão ficando velhas e só elas podem se candidatar a algum cargo eletivo. Eu prefiro ser, como diz Raul Seixas, essa metamorfose ambulante, do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Então, não acho que só os nossos quadros originários é que têm capacidade de disputar pelo PT. Tem muita gente fora do PT que tem concepções, certo, muito mais afinadas do que alguns que estão dentro do PT. Ou seja, então, isso nós precisamos, vamos discutir sim, estamos discutindo dentro do PT. As duas pessoas são dois excelentes quadros do partido, mas também passaria pela mesma situação de que Denise, talvez até
numa situação mais difícil do ponto de vista de valor eleitoral, ou seja, talvez tivesse qualquer uma das outras pessoas tivesse um número até menor, certo, de um índice de opção eleitoral do que a Major Denise nesse momento. Bom, deputado, são 7 horas e 40 minutos. Estou conversando com o deputado Rosenberg Pinto. E teve uma notícia que saiu no site, me parece. Você tem essa notícia aí, Cristiane? Sim, Zé, a notícia está aqui com a gente, ela foi publicada em primeira mão. Isso, eu vou ler para contextualizar para os ouvintes que não estão cientes, né? O deputado está aqui, já de frente, no debate, ele já aproveita. Lê essa notícia, por favor. Isso, vamos lá. O deputado estadual Rosenberg Pinto, do PT, líder do governador Rui Costa na Assembleia Legislativa, destinou nos últimos 4 anos R$137 mil de verba para o exercício do seu mandato para a Itapuí FM 105.3, rádio de propriedade da irmã dele, a professora aposentada Rosane Evangelista Pinto. A informação é do Bahia Notícias. Segundo dados que constam no portal da Transparência da Assembleia, os pagamentos são feitos mensalmente em parcelas de R$3 mil desde 2016 e reembolsados pelo Legislativo Estadual como gastos de divulgação do mandato parlamentar. Em contato com o Bahia Notícias, o gabinete de Rosenberg não informou quais serviços foram prestados pela rádio familiar e qual o preço. Na região de Itororó, município do sul do estado, onde Rosenberg nasceu e iniciou a vida pública, a outra rádio, a Itororó FM 105.9, sem ligação aparente com o deputado, que não recebeu qualquer verba. Em nota enviada ao Bahia Notícias, a Assembleia explicou que todos os pedidos de reembolso da verba indenizatória são auditados pelo Departamento de Contas da Casa. Os gastos passam por dupla análise antes de terem a recomendação ou não do pagamento. Aqui no Metro 1 consta, inclusive, a resposta que foi encaminhada pelo deputado, mas como ele está ao vivo aqui na rádio, acho mais prudente que ele mesmo se manifeste sobre ele vai falar aqui ao vivo, melhor coisa do mundo. Lógico. Ô Zé, na realidade, primeiro, essa foi uma matéria feita exclusivamente contra mim, certo? É um jornalista desafeto meu, certo? Porque um dia eu brincando com ele lá na Assembleia, até uma pessoa que tinha um futuro muito grande, na minha opinião, lá na Assembleia, mas está entrando por um caminho que vai acabando se perdendo. Aí um dia a gente brincou lá, eu disse que era necessário que a gente pudesse fazer mais comunicação e às vezes a gente ficava no campo da fofoca e tal. E aí eu acho que ele tomou isso como... Eu não falei nem com ele. Ele tomou isso como algo para ele e aí fez essa matéria. Ele ligou para o meu assessor, mas não ligou, mandou um e-mail, nós respondemos para ele, ele não usou as respostas, fez a matéria já devia estar pronta, ele fez isso apenas para justificar essa matéria. Ele sabe que não é verdade, ele trabalha hoje, inclusive, para um deputado estadual na Assembleia Legislativa. Se eu fosse ele, eu abria mão ou de uma coisa ou outra, porque eu não posso ser jornalista de um deputado da Assembleia Legislativa e fazer uma matéria contra os deputados na Assembleia Legislativa. Ou ele está a serviço do deputado, ou não sei a quem ele está a serviço. Agora, o que acontece? Primeiro, não é verdade isso. Ainda bem que ele disse que foi em 2016. Em 2016, essa rádio, que é uma rádio regional lá, que pega na região inteira, essa rádio era de propriedade de 2 outras pessoas, em 2016. E eu tinha um contrato com ele. Em 2018, 2 anos depois, 2 anos e meio, porque foi em julho de 2018, a minha irmã, que é aposentada, entrou na sociedade e tem uma parte dessa sociedade. Eu fui à área jurídica da Assembleia e perguntei se havia algum tipo de impeditivo de continuar com a contratação. E a parte jurídica me disse que não havia nenhuma posição que impedisse a continuidade da contratação. E eu continuei. Então,
Não é verdade, a minha irmã está lá a partir de junho de 2018. Então, primeiro não é esse valor que ele coloca. Eu não quero ficar debatendo isso aqui, eu quero dar as explicações para a sociedade. A rádio ela é tão regional que o próprio Bahia Notícias, certo, no seu programa que ele tem às 8 horas da manhã, certo, uma das rádios que transmite o programa é essa rádio lá da cidade de Tororó. Eu tenho orgulho da rádio poder, certo, ser uma rádio regional. Então, aí sim, foi muito mais fofoca do jornalista do que efetivamente uma matéria que mereça essa atenção. Ok, vamos lá, Cristiane França. Vamos embora, tem mais ouvintes na linha, Carlos. Alô, boa noite, Boa noite. deputado da Metrópole. Deputado, o senhor não acha que as ações do governo na cidade de Feira de Santana contra o Covid foi muito fraca, demorou muito? E a outra coisa é sobre essa compra dos aspiradores, não teria que ser feita pela Polícia Federal? Não, olhe bem, a questão dos respiradores, a compra ela tem que ser feita, na minha opinião, ela deveria ser feita pelo consórcio. Eu acho que era o consórcio que deveria ser, mas como o governador era o presidente do consórcio, então eu não entendo bem desse formato. Quem tem que a polícia, como não tem dinheiro federal, quem tem que investigar é o Estado da Bahia, o Estado de Sergipe, do Rio Grande do Norte, ou seja, é o Estado, esse é o grande problema. Então, não tem dinheiro federal. Se fosse dinheiro federal, aí sim justifica o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Como não tinha, foi iniciado pelo Ministério Público Estadual e pela Polícia Civil do Estado da Bahia. No meio do caminho, o Ministério Público do Estado desiste da ação, depois que as pessoas estão presas e as pessoas são liberadas. É um negócio meio... me parece que tem a ver alguma coisa aí dessa disputa nacional de ataque federal aos governos estaduais. Então, eu acho que não tem nada a ver. A outra questão, perguntou sobre Feira de Santana. Na realidade, o governador toma decisões mais gerais para o Estado. E Feira de Santana, ela tomou medidas, algumas acertadas, outras não, mas dentro daquilo que Feira de Santana e que o prefeito, junto com os seus pares, tomou a decisão. Eu não gosto de fazer avaliação se a cidade está fazendo certo ou errado, porque quem sabe é o prefeito junto com a sua comunidade. Eu só trabalho para que a gente possa manter as pessoas em casa e usar máscara. Ok, nós Mais estamos ouvintes. ao vivo. Peraí. Pois tem mais ouvintes na linha. Vamos a eles? Vamos lá. Patrícia Vamos na lá. linha 2. Boa Agora noite. sim, fui bonito, eu não sei. Boa noite. Diga aí. Boa noite. R$5.000, deputado. Nós colocamos milhões em fundo partidário, milhões em orçamento, milhões em impostos. Estamos cansados de vocês, independente de partido, cansamos de vocês. A razão de vida de um político é se candidatar para a próxima eleição, é só o que vocês vivem. Se depender de vocês, vocês são capazes de se arrastar por cima, Patrícia, por cima dos mortos da Covid para fazer campanha. Cansamos de vocês, deputado, independente do partido, cansamos. E atenção, viu? Existe uma nova geração de eleitores aí que seus marqueteiros não conhecem, não. São diferentes. Continue nesse mundo encantado de Alice que vocês inventaram, que muitos de vocês na próxima eleição terão as cabeças cortadas. Basta. Cansamos. Ok. Deputado, responda a Patrícia aí. Patrícia, olha bem, eu acho que você está falando com o deputado errado. Olha o que acontece. A minha relação é direta com a população. Eu não tenho marqueteiro, certo? Eu dialogo direto com a sociedade. Tem a mesma convicção sua. A sociedade, ela está cheia dessa forma tradicional de fazer política. E nós precisamos alterar. Eu quero ajudar a alterar isso. Mas a sociedade precisa ajudar também. Quer dizer, a gente fala muito dos deputados, mas quando você chega em qualquer lugar no interior da Bahia,
Então, interior de qualquer estado, ou eu aqui mesmo na capital, chegou um deputado, aí pronto, aparece todo mundo, um vereador, um prefeito, rodeando porque é isso, que é aquilo, porque parece que o deputado ou vereador pode tudo e tem tudo, e não é assim. E, às vezes, alguns mal avisados acabam fazendo determinadas coisas para atender essas demandas da sociedade. Nós precisamos mudar isso. Então, Patrícia, ajude, vá fazendo o seu discurso, mas não faça o discurso da antipolítica, faça o discurso da política, porque é a política que resolve os problemas. Então, se não for eu, vai ser um outro. Então, na hora de votar, se você não gosta da minha posição, escolha um que seja próximo da sua posição, mas vote, escolha para você representar, porque é a política que resolve os problemas. Ela quis dizer que tem hoje, e eu acredito que tenha um perfil diferente de eleitores, e eu acho que você também percebe isso, eleitores que estão surgindo com uma nova ideologia. Se eu concordo ou não, ele ainda vai estudar essa ideologia desses eleitores. Mas o que eu percebo é que hoje os políticos são muito atacados, tá? Muito pela influência de um próprio político que chegou à presidência da República, que ficou muito tempo no Congresso Nacional. Eu acho que ele deu uma influência nesse sentido muito grande, porque ele ataca o Congresso, ataca o Supremo, ataca a mídia, e ele se elegeu desse jeito. E uma parte da população, ele tinha, acho que 60%, hoje está com 30%. Mas essa parte da população ainda acredita que essa forma de explodir o Congresso, explodir o Supremo e o Senado é a fórmula mais correta. Entendeu? Mas eu acho que nós estávamos vindo numa tradicionalidade e nós não estávamos mais encantando a sociedade, a forma de apresentar, ou seja, eu venho das gestões do presidente Lula, da presidenta Dilma, que nós fizemos muita coisa, mas nós não conseguimos passar para, principalmente uma parte da juventude, a importância dessas ações. E nós não conseguimos dialogar com essa juventude, com esse novo público, que acabou elegendo esse presidente que aí está, que você falou, despreparado, que não tem capacidade de gestão, que arrota autoritarismo o tempo inteiro. Agora, nós precisamos reencantar a população. O grande desafio nosso, certo, dos políticos, dos novos políticos, das pessoas que queiram entrar na política, é como encantar a sociedade para um projeto diferenciado, um projeto de humanidade, um projeto onde as pessoas precisam ser mais amigas e mais solidárias. Essa pandemia vai ajudar muito a fazer reflexões. Não será o mesmo Brasil, o mesmo mundo. Será um mundo diferente pós-pandemia, onde as humanidades terão que estar no centro dos principais debates no mundo inteiro. Ok, vamos me despedir aqui do deputado Rosenberg Pinto. Foi uma entrevista quase 1 hora, né? Chegamos a... Que horas são aí? Rapaz, 7h54. Olha, eu quero agradecer ao deputado. Muito obrigado, deputado. Acho que você respondeu tudo, viu? E vamos esperar o que é que vai acontecer daqui para frente com o nosso país, que essa pandemia acabe o mais rápido possível. Zé, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, com seus ouvintes, telespectadores, a Metrópole aí, parabenizar aí a Mário Kertes, dizer que realmente essa rádio ela é uma rádio que consegue democratizar as informações, certo? E antes do seu programa eu estava acompanhando aqui, eu vi Chico provocar essa questão da matéria, por isso que quando você falou, eu disse logo, no site Bahia Notícia. Veja bem, eu encerro isso aqui primeiro dizendo que respeito a todos. Aqui fiz aquelas minhas críticas a Paulo, mas Paulo entenda isso como algo positivo, nada no campo pessoal. Lucas, da mesma maneira, acho que tem muito a crescer. Agora precisa sair dessa posição para uma posição de jornalismo mesmo, para que você tenha notoriedade, e eu torço por isso. Porque, Zé, você nessa profissão
Eu sei quando sai uma matéria dirigida a uma pessoa, é a minha mãe, é o meu pai, certo? Quando eu tinha, são os meus irmãos, minha família, que todo dia está me ligando, meu pai, o que aconteceu? Então eu digo isso, tenha cuidado, porque às vezes uma matéria equivocada, minha mulher é jornalista, está aqui, ela está, inclusive, está passando aqui porque ela está no isolamento, porque ela está positivou de Covid, ela está aqui, certo, em isolamento. Então, eu sei, conheço bem isso. Então, eu só quero dizer, olha, tem que ter muito cuidado, porque às vezes algo que a gente faz traz um prejuízo irreparável. Não é prejuízo, não é material, não é financeiro. O prejuízo, certo, é de reputação, o prejuízo é das pessoas. Então, eu quero agradecer até essa oportunidade de poder ter esclarecido a população sobre essa matéria. Um abraço, fique com Deus aí. Abração, Zé. Abraço. Vamos falar com Saúde você. Aí. Saúde para sua esposa. Tudo bem com ela. Já ela sai dessa. Abraço.